parlamentar. A comissão especial foi criada por ato da presidência da Câmara dos Deputados de 7 de fevereiro de 2017, com a finalidade de proferir parecer ao projeto de lei número 6.670, de 2016, de iniciativa da Comissão de Legislação Participativa, que institui a Política Nacional da Redução do Agrotóxico, PNARA, e da outras providências. A matéria foi inicialmente distribuída para as comissões de Educação, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Seguridade Social, Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça e Cidadania. Em razão da distribuição para mais de 3 comissões de mérito, foi criada a comissão especial para analisar a matéria conforme o inciso 2º do artigo 34 do RICD. A proposição está sujeita à apreciação do plenário e tramita em regime prioritário. Artigo 151, parágrafo 2º do RICD. O voto. A Comissão Especial teve como objetivo geral debater e propor as bases institucionais para uma política nacional de redução dos agrotóxicos no Brasil, na perspectiva de estimular novos paradigmas técnicos para a agricultura, que repercutam positivamente na segurança alimentar da população brasileira, na saúde dos trabalhadores rurais e na preservação do meio ambiente. Uma política dessa magnitude não pode ser aplicada sem a mudança de conceitos e, principalmente, sem alternativas viáveis para os agricultores e para a produção geral. O balanço entre o benefício alimentar, o preço dos alimentos, o panorama econômico brasileiro e o poder aquisitivo devem ser levados em consideração quando são impostas mudanças ao modelo produtivo. A agricultura tropical é caracterizada por um maior número de pragas e maior severidade do impacto dessas pragas na lavoura. Portanto, seu manejo exige maiores intervenções e medidas de controle mais intensas em sistemas produtivos de alta escala, o que resulta em um maior uso de defensivos agrícolas no modelo produtivo atual. Isso garante nossa alta produtividade e competitividade, auxiliando no controle da inflação dos alimentos e diminuindo a pressão por novos desmatamentos e abertura de áreas. O projeto de lei em análise inova uma sistemática relativa à substituição dessa tecnologia, estabelecendo um sistema de informações e programas de incentivo. Entretanto, na nossa avaliação, há excesso de proibição e imposições que podem gerar o efeito contrário ao pretendido, aumentando a ilegalidade e marginalizando a utilização dessa tecnologia, que hoje não tem substituto viável, que garanta os mesmos parâmetros de produtividade, produção e preço. O assunto é estratégico para a competitividade agrícola no Brasil e no exterior. Precisamos tratar essa temática com mais ciência, mais tecnologia, mais inovação, que são indispensáveis para a competitividade do agronegócio empresarial e familiar, setores que é o principal responsável pelos saldos positivos da balança comercial nos últimos anos. Diante disso, acreditamos que a redução e substituição dessa tecnologia serão muito mais eficientes se incentivado o uso de alternativas economicamente viáveis e acessíveis a todos. Isso só se dará com uma política nacional do incentivo da redução de pesticidas agrícolas e não simplesmente com imposições e restrições à sua utilização. Diante do exposto, votamos pela aprovação do PL 6670 de 2006 na forma do substitutivo apresentado. O substitutivo, no projeto de lei, ele institui a Política Nacional para Incentivo à Redução do Uso de Pesticidas. Aqui fala em agrotóxicos, pesticidas, defensivos. Temos que unificar essa nomenclatura. Mas o Congresso Nacional decreta. Esse é o substitutivo que eu estou apresentando, senhor presidente. O artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional para o Incentivo à Redução do Uso de Pesticidas, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Pesticidas e Agentes de Controle Biológico, SIMPAG, e para esses fins altera as leis 7802, de 11 de julho de 89, 10.696, de 2 de julho de 2003, e 11.947, de 16 de junho de 2009. Parágrafo 1º. A PNIRP
será implementada pelo Poder Executivo Federal em articulação com os estados, Distrito Federal e municípios, organizações públicas e privadas de ensino, pesquisa, assistência técnica, extensão rural, organizações e entidades representativas dos produtores rurais, empresas produtoras e comercializadoras de pesticidas e de agentes biológicos de controle de pragas. Dá para vocês parar um pouquinho aqui? Parágrafo 2º. Os pesticidas de que trata esse PNIRP são exclusivamente os produtos químicos de que trata a Lei 7.802, de 11 de julho de 89, destinada ao uso da agricultura, pecuária, florestas plantadas. Parágrafo 3º. Os agentes de controle biológico são inimigos naturais usados no controle de pragas e doenças, tais como insetos, predadores, parasitoides, fungos, vírus e bactérias. Artigo 2º. São objetivos da Política Nacional para o Incentivo da Redução do Uso de Pesticidas, PNIRP. 1. Incentivar a redução do uso de pesticidas na agricultura e no controle de vetores, visando minimizar os riscos de saúde pública e a saúde ocupacional dos trabalhadores, os riscos ao meio ambiente, à vida selvagem e à contaminação das águas. 2. Impulsionar o desenvolvimento rural e a redução da pobreza rural por meio do aumento da produção e da produtividade agropecuária e dos preços de venda dos produtos. 3. Item 3. Fortalecer a segurança alimentar e a oferta de alimentos seguros ou adequados ao consumo. Item 4. Ampliar a rentabilidade do setor agropecuário para a redução dos custos de produção. Item 5. Promover o acesso aos mercados locais e internacionais de produtos agropecuários pela garantia de atendimento aos requisitos para exportação, dentre eles os limites máximos de resíduos. 6. Cumprir os compromissos estabelecidos em convenções internacionais relacionados à exportação, importação, distribuição e utilização de pesticidas. 7. Promover a avaliação e controle, a fiscalização e o monitoramento de resíduos de pesticidas. 8. Ampliar e fortalecer o desenvolvimento da produção, a comercialização e o uso de produtos fitossanitários apropriados para o uso na produção orgânica e de base agroecológica. 9. Estimular o desenvolvimento e implementação do manejo integrado de pragas, MIP, e as práticas e técnicas de manejo sustentável e agroecológico. Estimular o desenvolvimento de tecnologias não associadas ao uso de pesticidas que possibilitem a seleção e o melhoramento de variedades vegetais resistentes a pragas, doenças e situações de estresses ambientais. Artigo 3º. São instrumentos da Política Nacional para o Incentivo à Redução de Pesticidas, PNIRP. 1. O Sistema Nacional de Informação sobre Pesticidas e Agentes de Controle Biológico, SIMPAG. Item 2. O Plano Nacional e os planos estaduais de incentivo à redução de uso de pesticidas com metas estabelecidos para os municípios, estados e para o Distrito Federal. De A. Incentivos à produção de quantidade total e por unidade de área utilizada, por princípio ativo e produto técnico, por meio do uso de tecnologias alternativas. Redução dos casos de intoxicação de aplicadores de pesticidas, fortalecendo a utilização do sistema global harmonizado de classificação de rotulagem de produtos químicos. C. Fortalecimento do monitoramento visando a redução do número de casos de quantidade total de produtos agrícolas por espécie identificada com resíduos de pesticida acima do limite máximo de resíduo, LMR, permitida. D. Fortalecimento do monitoramento visando a redução do número de casos e dos níveis acima dos permitidos de resíduos e pesticidas encontrados nos recursos hídricos, em especial nos mananciais de captação de água potável. E incentivo à adoção de práticas para mitigação dos efeitos sobre organismos benéficos, principalmente os polinizadores. Item 3. O financiamento de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de pesquisas de manejo integrado de pragas, enfatizando o controle biológico. 4. A capacitação continuada de extensionistas rurais e de profissionais de assistência técnica aos agropecuaristas para a difusão das técnicas de manejo integrado de pragas, MIP. 5. Os incentivos creditícios e tributários para a adoção de boas práticas agropecuárias, DPA, e de sistema de produção orgânica e agricultura de base agroecológica.
6. A incorporação das boas práticas agropecuárias difundidas pelas entidades públicas e privadas de pesquisa, extensão, assistência técnica, as medidas previstas no Código Internacional de Conduta para distribuição e utilização de praguicidas, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura, FAO. 7. As compras governamentais de alimentos oriundos de sistemas de produção sem pesticida de base orgânica ou agroecológica. O esforço na política de quarentena de plantas visando prevenir a introdução e disseminação de pragas ausentes no Brasil, por meio do controle da entrada no país de vegetais, seus produtos, subprodutos de organismos para controle biológico. 10º, campanhas educativas sobre os riscos de mau uso de pesticidas e alternativas para a reconversão do sistema de produção para modos de produção e organização da base agroecológica. Eu pediria silêncio ao plenário para que possamos ouvir o voto em separado do deputado Colato. Obrigado, presidente. Parágrafo 1º. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento coordenará o plano previsto no inciso 2º com as participações, entre outras áreas do governo, na Casa Civil, do Presidente da República, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, da Agência Nacional de Vigilância. 4º, fica instituído o Sistema Nacional de Informações sobre Pesticidas e Agentes de Controle Biológico, SINIPAG, destinado à coleta e gestão das informações dos órgãos de registro e as decorrentes da fiscalização e do monitoramento do uso de pesticidas e agentes de controle biológico. Parágrafo único. O SINIPAG incorporará a concepção, as atribuições, os dados do Sistema da Informações sobre Agrotóxicos, CIA, instituído pelo Decreto 4074, de 4 de agosto de 2002, e terá os seguintes objetivos adicionais aos previstos nos incisos 1 a 7 do seu artigo 94. 1. Informar sobre o perfil dos cultivos, os padrões de uso de pesticidas e de agentes de controle biológico nas principais culturas, tais como práticas de produção, complexo de pragas, os métodos de controle disponíveis, os empregados, tipos e quantidades usados, entre outros. 2. Registrar as circunstâncias de uso de pesticidas e de agentes de controle biológico, tais como método de armazenamento, manuseio e aplicação, uso de equipamento de proteção, eliminação de embalagens vazias. 3. Notificar os registros de intoxicação humana por pesticida e detecção de níveis de resíduos acima dos estabelecidos, tanto em alimentos quanto na água potável. 4. Notificar os incidentes e avaliar os efeitos da deriva oriunda de pulverização aérea sobre transeunte, outras culturas e vida selvagem. 5. Gerar informações para estudos sobre o impacto em espécies não-alvo, incluindo insetos benéficos, peixes, abelhas e fauna. 7. Registrar a apreensão de pesticidas e de agentes de controle biológico ilegais e contrabandeados. 7. Avaliar os efeitos da utilização de pesticidas em campanhas de controle de vetores de combate a pragas específicas, como de gafanhotos. E 8. Documentar casos de emprego bem-sucedido de agentes de controle biológico no manejo do integrado de pragas. Tudo bem? Artigo 5º. O artigo 14 da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, passa a vigorar, acrescido o seguinte parágrafo. Parágrafo único. As taxas de juros praticadas no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural para as práticas agrícolas baseadas em sistemas de produção de base agroecológica e orgânica serão inferiores aplicados no sistema de produção convencional. Artigo 6º. A Lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar, acrescido dos seguintes artigos, 3º-A e 3º-B. Artigo 3º. O registro de pesticidas, seus componentes e afins, obtido em conformidade com o estabelecido no artigo 3º desta lei, deverá ser reavaliado 10 anos após a data da sua concessão e sucessivamente a cada 15 anos após a primeira revalidação. Parágrafo único.
A não solicitação da revalidação do registro agrotóxico, seus componentes e afins, implicará no cancelamento automático do registro e na imediata interrupção da comercialização do produto. Artigo 3º. B. O registro de pesticidas cujo uso venha a ser banido por danos à saúde ou meio ambiente, cientificamente comprovados por 3 ou mais países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, será reavaliado pelo órgão competente, mediante requisição de uma ou mais das instituições listadas no artigo 5º da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, nota da redação. Artigo 7º, a Lei número 10.696, de 2 de julho de 2003, passa a vigorar com acréscimo do parágrafo 5º ao artigo 19. Artigo 19, parágrafo 5º. O grupo gestor do PAA deverá emanar diretrizes que determine o aumento progressivo da aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar que adotam as boas práticas agropecuárias BPA, ou desenvolvam agricultura orgânica ou de base agroecológica. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2018, deputado Valdir Colato. Senhor presidente, como Vossa Excelência ouviu e todos os colegas deputados e deputadas ouviram, nós estamos fazendo aqui um trabalho que vem não ser contrário à agroecologia, mas sim nós conciliarmos a agroecologia com a realidade. E que essa agroecologia ela se desenvolva dentro daquilo que tem de mercado, que hoje está comprovado que a agroecologia produz 1% da alimentação do Brasil, 1%, isso é provado tecnicamente, e nós não podemos correr o risco de simplesmente abolir algum defensivo, pesticida, o agrotóxico, como queiram chamar, nós simplesmente deixarmos de trabalhar a nossa agricultura de escala que segura a balança de pagamento do Brasil. Agora mesmo aí está acontecendo um episódio que uma fala do presidente eleito Bolsonaro em questão de decisões de países de baixada, onde iria se prejudicar a exportação de produtos do agro brasileiro, se assim acontecesse um conflito entre as partes. Então, essas questões têm que ser consideradas. Eu vi muitos discursos aí dizendo que nós estamos colocando em risco a exportação brasileira. Se nós estamos colocando em risco a exportação brasileira, nós não podemos prejudicar a nossa exportação, nossos produtos de exportação. Como é que nós vamos retirar produtos, como agora teve uma decisão judicial para retirar um produto, um herbicida, que se usa no plantio direto, que é a maior prática ambiental, deputado Sarney, do planeta, onde você planta sem mexer com o solo, sem trazer erosão, sem mexer com as águas, e simplesmente uma canetada de uma juíza e proibiu esse produto. Nós inviabilizaríamos 90% da produção de soja, de milho e outras culturas no Brasil, se assim o fizesse. Então nós temos que trabalhar para e passo, deixar crescer a agroecologia, nós concordamos, e aqui inclusive com requisitos de apoio, de incentivo, de financiamentos, né, de trabalhar diferenciadamente a agroecologia, buscando o aumento do seu espaço que tem que ter. Agora, não podemos ter a irresponsabilidade de simplesmente proibirmos o produto que usa aqui no Brasil e corremos o risco de ter uma praga aqui que elimine a nossa cultura. Nós temos um exemplo aqui, 3 anos atrás, a lagarta Helicoverpa emígena, que o nosso deputado Sacchetti sabe muito bem o que é isso, que o Brasil não tinha nenhum produto registrado para combater essa praga. E essa praga foi importada de algum país. Alguém trouxe para cá essa praga. E nós não tínhamos um produto registrado para combater. Essa praga deu 2 bilhões de dólares de prejuízo para o Brasil. Então, nós temos que ter cuidado nessa questão, não somos contra fazer aqui, quanto menos agrotóxico, melhor, porque isso custa dinheiro. O agricultor reza para que não tenha uma praga, uma doença na sua lavoura, porque ele vai ter que gastar parte dos recursos que ele tinha, às vezes não tem, às vezes com prejuízo. Então, na verdade, nós temos que, aqui nesta casa, buscar o caminho para que caminhe junto a agricultura de escala, a agricultura orgânica, mas que uma não impede a outra, uma não prejudica a outra,
que cresçam as duas juntas e oxalá, num tempo futuro, a gente consiga somente trabalhar com a agricultura orgânica, que isso, em lugar nenhum do mundo, consegue fazer essa questão. Não é só aqui no Brasil, lá fora também. E quando você olha aí a questão da sanidade, né? É muito fácil o pessoal, olha, eu vou no mercado, o que que eu quero? Eu quero um tomate lisinho, viu, deputado Tato? Eu quero uma fruta que não tenha nenhum furo de bichinho lá, de praga, né? Essa é o que nós escolhemos no mercado. Mas esse não é possível com a agricultura orgânica, porque os insetos atacam. Então, nós temos que ter cuidado nisso, que daqui a pouco também nós estamos produzindo um produto orgânico 2, 3, 4 vezes mais caro para o consumidor. Nós estamos, na verdade, prejudicando o consumidor pobre e dando condições para que o rico possa comprar esses produtos que são mais caros no supermercado. E é isso que nós estamos falando. Tem agricultura de escala, os defensivos, tem substitutivo, beleza, vamos trocar. Agora, você simplesmente proibir para você não deixar fazer as coisas acontecer dentro da agricultura, isso é uma irresponsabilidade. E lá fora, nós estamos ajudando o agricultor lá de fora, com certeza, porque eles usam. E nessa história que o Brasil que usa mais agrotóxico, é mentira, o Japão que usa mais. E a expectativa de vida do japonês é 80 anos. Então, será que eles estão se matando, se envenenando? Não, a França, qualquer outro país, a Holanda, a China, esse pessoal todo. Está aí nas estatísticas, não tem essa história de nós termos. 7 quilos por pessoas é a quantidade de inseticida para o Brasil. 7 quilos pode ser aplicado na cultura, mas o que fica no resíduo, isso aqui está tudo controlado pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, que faz análises. O que nós precisamos é ter produtos novos, tecnologias novas. Nós podemos ter a nossa agricultura orgânica que seja orgânica, não seja picaretagem, porque tem muita gente vendendo produto aí como orgânico que não é orgânico, não tem certificação. Aliás, quem está controlando isso são os supermercados, parabéns a eles, que estão pedindo certificado se esses produtos são orgânicos mesmo ou é picaretagem de alguém que compra o produto, coloca um rótulo lá, viu, Tato? Isso aqui nós temos que colocar na lei, que quem burlar essa questão de que não é produto orgânico, dizendo que é para ganhar dinheiro, tem que ser criminalizado. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. A gente sabe disso. Minha agricultura orgânica, você vai lá, ele está usando defensivos, tranquilamente. Então, essas coisas que nós queremos combater, e essa é a nossa proposta que nós estamos fazendo, que você possa fazer o equilíbrio entre produção orgânica, que nós incentivamos, queremos que continue, mas também a agricultura de escala e dos defensivos agrícolas que nós possamos ter. Em 1900 não tinha defensivos agrícolas. A expectativa de vida do brasileiro era 36 anos. Hoje é 76. Será que é a alimentação que está prejudicando os brasileiros? Eu acho que uma coisa aí não está bem explicada. Até por isso que a gente está nessa defesa desse projeto substitutivo e coloca a apreciação. Eu pediria à mesa, está se votando o relatório do deputado Nilton Tato. Se não for aprovado, aí vota o meu. É assim que funciona? Na verdade, deputado, nós estamos votando o requerimento do deputado Covatti de retirada de pauta. Em seguida, é que nós entraremos na discussão do parecer do relator, e quando da votação do parecer do relator, se o parecer do relator não for aprovado, aí sim outro voto será considerado voto da comissão. Mas ainda temos essas etapas a cumprir. Presidente, só para encerrar, até que horas o senhor vai manter a verificação? Ainda vou decidir, deputado, mas primeiro eu quero ouvir Vossa Excelência até o final das suas considerações. Obrigado. Então, eu queria, encerrando, pedir a Vossa Excelência, aos senhores deputados, para que nós pudéssemos aprofundar essa questão, porque essa é uma comissão especial, ela substitui praticamente todas as comissões, e se não for feito aqui um acordo de encaminhamento, de que nós vamos resolver essa situação num consenso, certamente no plenário, né, vai ter dificuldade de passar. Então, eu acho que é de bom alvitre nós sentarmos, conciliarmos aqui. Vocês podem observar no nosso relatório que ninguém está falando que é contra a agroecologia, que é impedimento, nada. Nós estamos tentando equilibrar esse jogo para que não seja uma coisa que venha prejudicar um setor em detrimento do outro. As duas coisas têm que caminhar junto, que o Brasil tem que incentivar isso. É um mercado que cresce todo ano e no mundo inteiro. Agora, nós não podemos simplesmente, para ajudar um setor, prejudicar o outro. Essa é a nossa posição e eu gostaria que fosse levado em conta pelos nossos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Colato. Eu quero fazer uma correção. Na verdade, o requerimento de retirada de pauta é de Vossa Excelência. Eu por equívoco, que falei que era do deputado Covatti, mas o requerimento é de Vossa Excelência, então peço desculpas. Antes de passar a palavra ao deputado Sacchetti, havia pedido a palavra o deputado Trípoli, Ricardo Trípoli, e é com prazer que eu passo só pela a palavra. ordem de Vossa Excelência. Pois não, com a palavra o deputado Zequinha Sarney. O deputado Colato já defendeu o seu voto aí em separado, que, aliás, eu gostaria de dizer que o problema da concorrência externa é justamente você não dar segurança de que os produtos que vão ser exportados, eles não estão contaminados pelo uso excessivo de agrotóxico. Eu acho que o grande problema da agricultura brasileira, no que diz respeito ao agrotóxico, é a insegurança gerada. Aliás, ultimamente, o agronegócio está dividido entre aqueles que, por exemplo, queriam acabar com o meio ambiente e aqueles que achavam que o meio ambiente era importante. Daí, termos pessoas como o atual ministro Blairo Maggi, líder de um segmento importantíssimo do agronegócio, que ficou contra. Tenho certeza que também uma parte importante do agronegócio brasileiro está contra essas alterações que visam flexibilizar a aprovação de agrotóxico no Brasil, tirando a Anvisa, tirando o IBAMA, tirando órgãos de controle. Esse é que é o grande problema da concorrência. Se amanhã conseguirem chegar e lá os concorrentes dos nossos produtos e dizer que no Brasil não há controle sobre agrotóxico, então aí que vai ter problema para a exportação. O problema não é nem propriamente, realmente, Vossa Excelência tem razão. Saúde pública hoje, as pessoas se cuidam, os órgãos têm condições de fazer uma análise e tudo. Agora, se vai algum produto, alguma safra que tenha um excessivo uso de agrotóxico, e isso for detectado lá fora, aí sim o agronegócio vai ter problema. Não vai ser só transferir a embaixada para Jerusalém, não. Vai ser muito mais grave do que isso. Como também, se amanhã ficar claro que a nossa produção de soja, por exemplo, é oriunda de desmatamento no Cerrado ilegal, o que não ocorre hoje, eu estou dizendo hipóteses, ou na Amazônia, também vão ter problemas sérios. Daí a importância de nós discutirmos, de nós clarificarmos essas questões para que o agronegócio possa, dentro da nossa legislação, uma legislação transparente, com a participação dos órgãos competentes, possa realmente ser competitivo e dar segurança aos consumidores, não só do Brasil, mas do mundo todo. Muito obrigado, deputado Sarney, pelas suas considerações também. Eu passo a palavra agora ao deputado Ricardo Trípoli. Senhor presidente... Depois, em seguida, ouviremos o deputado Sacchetti. Senhoras deputadas, senhores deputados, a mim me causa uma certa espécie nesse debate. A primeira impressão que fica é que nós estamos discutindo aqui que é um projeto mais ligado à esquerda ou mais ligado à direita. Aqueles que têm fazenda contra aqueles que não têm fazenda. Aqueles que são produtores contra aqueles que não são produtores. Eu acho que o tema vai além dessa questão. Eu acho que é uma questão em que integram todos nós que estamos aqui nesse plenário e no plenário do Congresso Nacional, de que é a questão da saúde. Eu tenho visto aqui a discussão que a Embrapa, que a Anvisa, porque o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, a ciência da saúde foi ouvida nesse caso? Que produtos que se pretende introduzir no Brasil, os chamados agrotóxicos, ou outra denominação que se dê. Eu acho que não é uma questão ideológica, ela foge a essa questão. Todos aqui têm mãe, têm pai, têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, têm preocupação com a vida, independente de se estão defendendo uma causa ou não. Eu acho que é muito mais profunda essa discussão. Como é que nós vamos aqui aprovar a possibilidade de forma a que qualquer tipo de produto seja vendido no Brasil para poder impedir
os chamados pesticidas, né, dentro da produção brasileira. Como é que o mercado verá isso? Como é que o consumidor brasileiro, eu não estou falando externo, não, estou falando consumidor brasileiro, como é que ele vai ver essa questão? Imaginemos aqui, e por hipótese, que um determinado produto tenha assim, uma suspeita sobre esse produto. E, lá pelas tantas, alguém resolve ouvir a classe médica, aqueles cientistas que, obviamente, se debruçaram na questão da oncologia. Eu dou aqui um exemplo prático. A oncologia, questão do câncer, e detecta que determinado produto pode levar a uma determinada doença. O que vai acontecer? Nós vamos estar judicializando essa questão. Não seria muito mais prático, muito mais objetivo, uma ampla discussão sobre determinados produtos, especificamente com a classe médica, com a classe científica, para dizer, olha, esse produto não vai causar mal à saúde. Agora, em compensação, esses outros aqui não podem. Eu dou um exemplo prático do que eu estou querendo dizer aqui, numa outra configuração. O ano passado, ano retrasado, aqui no Congresso Nacional, a França, a Inglaterra e a Alemanha ficaram proibidos de produzir carro Mille movido a diesel. Muito bem. Aparece um projeto de lei aqui no Congresso Nacional autorizando a que o Brasil tivesse a recepção de carros Mille a diesel no Brasil. Ou seja, nós íamos poluir aqui. Lá estava impedido, eles precisavam achar um país de terceiro mundo para poder descarregar esse produto todo. E aí, rapidamente, os deputados reagiram. Disseram, não, espera um pouquinho. Querem importar carro Mille? Primeiro temos que defender a fabricação nacional. Primeira questão é defender o produto nacional. E isso acho que não há divergência entre todos nós. Segundo, se nós estamos produzindo álcool e a agricultura produz álcool, por que não vamos estimular o álcool e vamos estimular o diesel que é importado? Nós temos que estimular um produto nacional, que é a cana-de-açúcar que produz o álcool. Ou seja, nós estaríamos estimulando a produção de álcool e introduzindo um veneno, que é a produção do diesel. Eu faço essa comparação porque eu não vejo até agora, eu acho que o debate está acirrado num outro patamar. O novo presidente da República acabou de designar o juiz Moro para ser o ministro da Justiça. Essa é uma matéria que eu não tenho a menor sombra de dúvidas, vai acabar na mesa dele. E, obviamente, eu não sei qual será o julgamento dele. Da maneira como ele tem sido duro nas críticas a essas questões, eu acho que nós podemos ter essa matéria judicializada. Eu acho que não é um confronto de quem ganha e quem perde. O meu receio é que possamos perder todos. Eu faço aqui um apelo para que a gente retome essa discussão sobre um outro patamar. Sobre o patamar científico, sobre o patamar da medicina, sobre o patamar de saúde pública das pessoas e que se identifique quais são os produtos. Porque, da maneira como está colocado o projeto, a forma global se pode trazer qualquer tipo de produto. Eu não sei. Pode ser até que eu vou fazer aqui uma comparação esdrúxula, mas ela é cabível. Amanhã nós podemos estar importando não só esses pesticidas, nós podemos importar droga no meio e vender através de um outro segmento. Tudo é possível. Eu queria tirar um pouco essa questão do corporativismo, tanto do ativismo ambiental como o ativismo do agronegócio. Eu acho que não há essa competição nesse momento. Nós estamos aqui discutindo algo muito mais importante para a saúde dos brasileiros. Eu não vou falar em importação, exportação, importância para os brasileiros. Nós não podemos ser país de terceiro mundo. Chegou o momento do Brasil realmente capitanear. Nós somos precursores nessa questão. E disso nós não podemos abrir mão. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Trípoli. Agradeço as considerações de Vossa Excelência e sua fala sempre tão qualificada, técnica. Com a palavra, o deputado Sacchetti. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Foi pedido verificação. O deputado que pediu não está no plenário. Não caiu a verificação? Não, Não, não cai, não. Não, foi o Colato que pediu.
Contatinhos são tudo, né? Mas não. Não tá fácil. Você sabe quem é ele? Chega de enrolação. É aquele que estava com o livro do Paulo Freire, não? Bom, segundo o recurso 168 de 2016, que diz que, por uma interpretação teleológica do regimento interno da Câmara dos Deputados e em decorrência de sua sistemática, se o parlamentar se ausenta do plenário antes de registrar seu voto no sistema eletrônico, o que se infere é que tenha tacitamente desistido do pedido. E me esclarece aqui a mesa que sim, seria aplicável. Como o deputado Colato está presente, fica mantido o pedido de verificação. Devolvo a palavra ao deputado Sacchetti. Completar o presidente? Eu peço ao deputado Colato que, por favor, registre a sua presença no plenário. Os demais colegas aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre Presidente, esse... estamos em obstrução. Eu não pedi a Vossa Excelência que votasse, eu pedi a Vossa Excelência que registrasse sua presença no plenário. Obrigado. Obstrução, presidente. Sem problema, mas apenas pedir que Vossa Excelência registre a sua presença. Obstrução. Tá bom. Presidente, Vossa Excelência deve contemporizar que eu fui atender a TV Câmara ali. É fique difícil, tranquilo, assim, fique tranquilo, foi mas contemporizado. Esse jogo do gato e o rato aí, para mim, não serve. Não Tem que foi, ser. considerado prejudicado o pedido de Vossa Excelência. Mas seria se eu não voltasse imediatamente, né? Então, acho que Eu nós peço a temos Vossa... que Não, fique tranquilo, deputado. respeitar os colegas Foi aqui. extremamente respeitado. Você me deu a Presidente, palavra, presidente. eu pedi a verificação, eu não preciso marcar Isso é matéria presença, vencida, a estou verificação declarando a está- obstrução, porque fui eu que pedi a verificação. Deputado, desculpe, Vossa Excelência está sendo mal orientado por sua assessoria. Vossa Excelência usou a palavra, Vossa Excelência está presente. Se Vossa Excelência não registrar a presença, eu vou pedir que seja consignada na ata a sua presença, porque é óbvio que Vossa Excelência está presente, senão não teria falado. Isso não altera em nada o quórum para a verificação. Para a votação. Não altera em nada, é apenas Ok. que Vossa Excelência registre a sua presença em plenário. Tão somente isso. Tá bom, presidente. Obrigado. Obrigado. Deputado Sacchetti. Bom, agora eu acho que nós podemos, então, começar a fazer a nossa interferência. Eu acho que esse é um tema, deputado Bolão, que precisa a gente olhar ele com bastante clareza. Porque senão a sociedade como um todo poderá interpretar de forma equivocada o que está acontecendo na realidade. Quando a gente discutiu a nova lei dos defensivos, ninguém tirou controle de ninguém, ninguém tirou autonomia de controle de ninguém. A única coisa que se quer dentro daquela lei é dar celeridade. Porque não dá para esperar 2, 3, 4, 5, 10 anos para você conseguir um registro aqui no Brasil. Não há nenhum relato até hoje feito, e aqui quero me dirigir ao deputado Sarney, não há nenhum relato até hoje feito de algum produto produzido aqui no Brasil que não atendeu às especificações dos nossos compradores. Então, se não há queixa, nós estamos usando com responsabilidade. Não vai haver, porque não está mudando a regra de rigidez de controle. Está se mudando a forma de a gente fazer o registro aqui dentro. Tá? Porque demorar esse tempo todo e a gente ficar refém das multinacionais, eu gostaria de perguntar qual defensivo agrícola foi criado no Brasil. Quantos defensivos agrícolas tem que são genuinamente brasileiros? Todos eles, suas patentes são mundiais, vêm de fora para cá. Então nós temos que observar que ninguém aqui está inventando a roda. Produtos agroquímicos que são usados já passaram pelo controle nos principais países que consomem os nossos produtos. Lá tem esses controles também. Não há nenhum lugar dizendo que nós consumimos em excesso defensivo agrícola. Nós utilizamos o que tem disponível no mercado para fazer as nossas lavouras. E aqui falo com propriedade, porque pelo que eu vejo aqui, eu devo ser o único produtor que realmente utiliza isso aqui dentro dessa comissão.
Nós temos que ter responsabilidade na hora de usar um produto agroquímico. Ninguém, nenhum produtor usa nem 1 litro de qualquer defensivo agrícola se não for necessário. Por quê? Cada litro que ele usar é um custo que ele vai ter, é menos renda que ele terá. Então é importante saber disso, discutir isso. Nenhum produtor usa por sua vontade. Tem que ser baseado em receituário agronômico, tem que ser baseado no que diz a boa prática de utilização disso. Aquilo que eu falei, quais agrotóxicos foram criados aqui no nosso país? Então, nós dependemos do registro aqui no nosso país daquilo que vem de fora para cá. E é isso que a lei preconiza, trazer celeridade para isso. Não é tirar controle, ninguém quer tirar controle, não. Eu, como produtor, não quero usar um produto que agrida ou que traz risco à saúde. Agora, o que não pode é nós aqui utilizarmos moléculas que já estão superadas lá fora e não ter oportunidade de usar as moléculas que está sendo usada na Europa inteira, nos Estados Unidos inteiro, pela burocracia nossa, pela demora. Isso que está errado. É isso que nós precisamos mudar. Ninguém é contra a utilização de redução de consumo de inseticida, de herbicida, de fungicida ou acaricida ou qualquer um desses produtos. Todos nós somos produtores, somos favoráveis a essa redução. E apresentei recentemente um projeto de lei para a utilização e para incentivo da agricultura de precisão. Aí sim nós temos como reduzir o uso de defensivos agrícolas. Se nós integrarmos essas novas tecnologias, nós iremos gastar muito menos. Por quê? Porque vamos utilizar com mais controle, com mais qualidade. Eu cito um exemplo, talvez vocês nunca viram isso, mas a aplicação de um herbicida em horário de meio-dia, você tem que aumentar a dose, porque perde a eficiência. A evapotranspiração é muito rápida. Agora, se você tem sensores, se você tem equipamento disponível, que mede a umidade relativa naquele momento e a temperatura, você não vai deixar com que o seu operador lá no campo aplique. Então, esses investimentos, sim, nós temos que discutir. Exatamente. Como normatizar isso, como regrar isso, para haver uma redução do uso dos produtos. Agora, criar obstáculos para os nossos registros, não dá, porque senão nós ficamos fora de competição com os outros. Eu vi aqui um exemplo dado pelo nosso colega Trípoli, falando do álcool, da utilização do álcool. O álcool é a cultura que mais utiliza por hectare defensivo agrícola. É só pegar os dados e verificar. E aí, quando se fala que nós utilizamos 7 quilos, não é de inseticida. 7 quilos é o gasto de todas as somas daquilo que é considerado agroquímicos por hectare. E isso tem que ficar esclarecido, porque senão dá a impressão que nós estamos usando só inseticidas. Nós usamos herbicida, nós usamos fungicida, nós usamos acaricida e inseticida. Então, isso tem que ficar muito claro para saber qual que é o volume real que nós gastamos. Porque se a gente olhar por hectare, a gente vai olhar que a Holanda gasta muito mais do que nós. Nós é 7, eles gastam 9 quilos. Nós vamos ver que a França gasta 10 quilos por hectare. Nós vamos ver que o Japão gasta 18 quilos por hectare. E aí, não somos nós que estamos gastando, não, produtos químicos para produzir. Nós temos que trabalhar sempre, sempre, e sou parceiro e quero ser parceiro para a redução do gasto de produto químico. Porque se nós reduzirmos o gasto de produto químico, tenho certeza que nós, produtores, vamos ter mais renda, vamos ter mais sustentabilidade. Porque a sustentabilidade não é só vir aqui falar em sustentabilidade ambiental. Chega de nós escutar só um termo aqui. É hora de nós falarmos da verdadeira sustentabilidade. A sustentabilidade social, para que as pessoas que vivem no campo possam ter uma vida digna. A sustentabilidade econômica, porque se não tiver renda, ninguém fica no campo, todo mundo vem para a cidade. Não tem como produzir se não tem renda. E, por último, a sustentabilidade ambiental. As três têm que andar junto. Não podemos focalizar só uma. Ou a gente focaliza a sustentabilidade como um todo, ou a agricultura está fadada ao insucesso se não utilizarmos os defensivos. Então, eu quero colocar com toda clareza aqui, nós não somos contrários à redução de uso desses
elementos que nos suportam a agricultura tropical. Nós somos favoráveis, sim. Agora, nós não podemos concordar que muitas vezes a ideologia suplante a verdade e a ciência. Vamos discutir com a ciência. Vamos ver quais pesquisas até hoje foram feitas aqui no Brasil para dizer qual que é o volume de redução e como reduzir os agroquímicos. Fazer discurso aqui, dizer que tem que reduzir, é uma coisa. Vamos lá para o campo. Vão lá ver e me mostrem qual a pesquisa que está sendo feita por universidades federais, pela Embrapa, para redução do gasto defensivo. Isso que nós temos que discutir, ministro, até esses dias, agora nosso colega Sarney. Quem está fazendo esse trabalho? Porque por decreto aqui, nós não vamos fazer isso. Tem que ter dados técnicos científicos. E não, alguém vai lá, coleta um dado de manhã, de tarde já publica, como se fosse a verdade absoluta nisso. Nós precisamos ter repetição. Pesquisa é repetição de dado, cada vez mais. E eu vejo muitas vezes dados vir aqui que não tem o menor cabimento e não teve a menor pesquisa técnico-científica. Eu vejo falar muito em câncer, que agroquímicos provocam câncer. Eu queria saber qual a revista mundial de referência que publicou um artigo referendando isso. Um artigo. As revistas que publicam dados sobre câncer. As revistas aceitas na comunidade técnica científica e pela medicina. Me acho em uma dessas revistas que comprovou que teve um agroquímico que trouxe câncer a alguém. Há muita discussão superficial nesse sentido. Então eu me preocupo, porque nós estamos aqui fazendo regras para a sociedade. Se nós não tivermos a responsabilidade de discutirmos com a verdade, nós podemos levar a sociedade a incorrer num equívoco de pensamento. Então é hora de nós termos a responsabilidade, sim. A redução, somos favoráveis, mas não podemos continuar como está a lei de defensivos até então que o Brasil vivia. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sacchetti. Presidente, só para um esclarecimento que eu gostaria, já que nós estamos aqui mais meio que informal, aqui já ouvindo. Deputado Sacchetti, durante a discussão sobre essa nova proposta da lei de agrotóxicos, a SBPC, o IBAMA, todos os órgãos técnicos e científicos, a Anvisa, se manifestaram contra. Quer dizer, e mais importante que isso, nós estamos discutindo aqui procedimentos. Nós não estamos discutindo a realidade do campo. Eu não conheço a realidade do campo. Não me sinto qualificado para opinar. Mas ouvindo justamente os pareceres científicos e técnicos desses órgãos, foi que me convenci de que essa proposta não vai ao encontro do que a sociedade brasileira e global deseja. O senhor me dá uma parte aqui só para a gente levar para frente, presidente, essa discussão? Pois não, deputado Sacchetti. De forma clara, qual pesquisa foi feita no campo para dizer isso? Me mostra uma. Me mostra uma. A SBPC, qual pesquisa ela tem que respalda essa discussão, a não ser de gabinete? Qual a pesquisa que a Anvisa tem nesse sentido no campo, que é onde ele diz que não conhece, mas é onde as coisas acontecem? Qual a pesquisa que tem, repetida 2, 3, 4 anos seguidos, que para daí opinar isso? Eu não conheço isso, Molon. Eu vivo lá no meio, eu procuro usar as melhores práticas que tem, eu procuro participar de todos os encontros que tem sobre esta matéria, porque tenho responsabilidade comigo, porque lá vive minha família, lá vive meus colaboradores, e eu não vejo isso acontecer lá. Então nós temos que equilibrar isso. Não dá para ficar dentro de gabinete com teorias e na prática não ser testada, não ser comprovada, não ser discutida. É isso que eu questiono, entendeu? Obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigado, deputado Sacchetti. Passo a palavra agora ao deputado Chico Alencar, que é o próximo inscrito. Estão também inscritos os deputados João Daniel, Pedro Czai e Edmilson Rodrigues. E deputado... perdão, desculpe. Antes do deputado João Daniel, estava inscrito o deputado Ariel Machado, não havia visto aqui, peço desculpas. Então, pela ordem, deputado Chico Alencar, deputado Ariel Machado, deputado João Daniel, deputado Pedro Uczai, deputado Edmilson e deputada Zenaide. Com a palavra, o deputado Chico Alencar.
Obrigado, presidente Molon. Eu queria ponderar aqui, junto a todos os colegas da comissão, algumas coisas básicas. No Brasil de hoje, onde há uma miséria intelectual muito forte, induzida pelas elites das quais fazemos parte, é costume dizer, isso é muito ideológico. Eu queria perguntar o que não é ideológico na vida e no mundo. O ser humano é um ser ideológico, ou seja, ele vai pela lógica, que, aliás, o Escola Sem Partido ali do lado quer reprimir, cortar. Ele vai pela lógica da compreensão e da leitura do mundo, formulando um conjunto de ideias que dão sentido às suas posições. Isso é ideologia. Por isso que o Cazuza, me permitam ir, na música popular brasileira, talvez seja mais fácil a compreensão, cantou ideologia, eu quero uma para viver. Assim como o deputado Sacchetti desafiou, quem tem uma pesquisa no campo que mostre que o agrotóxico é prejudicial ou causa câncer e tal, eu pergunto, quem conhece alguém, algum ser humano que não seja dotado de ideologia? Todo mundo tem um conjunto de ideias que faz com que você viva. Isso para mim é tão elementar. A outra coisa que eu ouço aqui na Câmara, quem não tiver interessado, eu acho que essa minha reflexão pode ser inútil para muitos. Presidente, pela ordem. Fica ali fora. A verificação. Queria retirar a verificação nesse momento. Fica ali fora. É regimental a solicitação de Vossa Excelência? Outra coisa que me espanta é ouvir aqui permanentemente, isso é muito político. Puxa vida, na Câmara dos Deputados, no Parlamento, ouvir um repto contra o político é também outra estultice. Eu queria resgatar uma outra coisa, a tramitação desse importantíssimo projeto, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. Ninguém é contra. Ninguém quer a ampliação ilimitada e sem critérios. Alguém é? Segundo, essa discussão começa, e isso é virtuoso nesse projeto, na própria base da sociedade em 2012. Em 2014 foi instituído um Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos, PRONARA, 2014. Só que, e aí não tem disputa partidária, o próprio governo Dilma resolveu engavetá-lo, porque dos 6 ministérios consultados, um se opôs. Não por acaso o Ministério da Agricultura. Essa demanda da sociedade brasileira por saúde alimentar, por agroecologia, que ninguém é contra, ela se materializou da forma mais virtuosa possível numa iniciativa de lei junto à Comissão de Legislação Participativa. Ou seja, não é aquela famosa lei do modelo atribuído a Bismarck, chanceler alemão, de que é melhor não saber como é feita, porque é igual a salsicha, que já me disseram que leva até liga feita com jornal velho. Eu já não como mais cachorro-quente, nem aniversário de criança. De qualquer maneira, essa é a embalagem. Tudo, não, são parte dos mitos. Não estou fazendo. Calma, não estou dizendo que os defensores dos defensivos agrícolas, que o projeto considera assim necessários, mas pede uma transição, vamos ler o projeto, fazem isso, botam jornal na salsicha, na constituição da massa da salsicha. Mas saudável realmente não é. Não é o alimento mais saudável, embora delicioso. Tudo que a gente gosta faz mal, é imoral ou engorda, não é? Transitei do Cazuza para o Roberto Carlos. Mas, olha, eu quero falar do projeto, que é muito bom. E quero dizer que ele está aqui, não entendo por que querem retirá-lo de pauta e não fazer a boa discussão e o bom debate. Já ouvi, inclusive, argumentos que a gente leva em consideração. Quero lembrar, por fim, que, e aí, diretamente com, me referindo à colocação dos deputados Sacchetti e Colato, que trazem argumentos aqui que a gente considera assim. O projeto, no seu artigo 4º, traz
um instrumento fundamental, Sistema Nacional de Informações sobre Agrotóxicos e Agentes de Controle Biológico, SINAG. Isso vai nos trazer o que está demandado aqui, ó. Ele existe para, segundo o substitutivo, coletar informações e gestão delas, dos órgãos de registro, fiscalização e monitoramento do uso de agrotóxicos, de agentes de controle biológico, inclusive nas terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Gestão compartilhada, Ministério da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente. Dados que serão públicos. Então, todas as informações que o ministro Sarney, com muita franqueza e sinceridade, falou que não tem, do campo especificamente, que o deputado Sacchetti, pela sua experiência real e concreta, inclusive já me convidou para ir lá na sua fazenda, e eu quero ir agora que eu vou ter mais tempo, não vou ter dinheiro para ir. O senhor vai ter que me convidar. Como um professor universitário, sem doutorado, eu estou na linha da classe média baixa, mas o importante é a gente fazer o que acredita e o que gosta. Mas, de qualquer maneira, esses dados estão previstos no projeto. E o projeto é claro, vejam, nas considerações finais, e parabenizo os deputados Tato e Uczai que fizeram o relatório, né? Olha aqui, está dito claramente, não é possível abandonar da noite para o dia um sistema produtivo tão dependente de insumos químicos. Está dito aqui, o projeto é um projeto de transição, né? E numa transição positiva, que é tendência mundial, para, inclusive, os nossos negócios da agricultura, as nossas commodities. Então, está aqui. O projeto, o plano, a política nacional tem o condão de se constituir na ponte é para fazer travessia, que permita uma transição virtuosa para a agricultura brasileira. Portanto, presidente e demais colegas, o projeto está muito bom, não é um projeto extremado, estreito, o projeto procura entender a realidade, mas nenhuma realidade é imutável e é eternamente tóxica e é dogma. Então, o projeto é muito positivo. Eu não consigo entender porque até nesse aspecto de uma política nacional que todos dizem ser a favor, há tanta resistência. Talvez seja mesmo, e aí encerro, que eu ouvi do ministro Baldi das cidades lá discutindo aquela MP 844. Ele diz o seguinte, olha, nós temos que tirar o controle ambiental e a fiscalização na construção de aterros sanitários, porque o aterro sanitário é exatamente para melhorar o meio ambiente, então não precisa ter controle ambiental na sua construção, como se o mérito da questão dispensasse a forma como ela é realizada. Não, para nós os meios são os fins em processo de realização. Essa política nacional é exatamente o que o nome diz, uma política nacional progressiva, gradual, levando em conta todas as partes envolvidas na questão. Já antecipamos o nosso voto contra o adiamento da votação e favorável ao projeto, ao substitutivo. Muito obrigado, deputado Chico Alencar. Retirado o requerimento de retirada de pauta, nós passamos à discussão e votação do parecer do relator. Passo a palavra ao deputado Nilton Tato. Palavra, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de pedir vistas Vista conjunta também, presidente. Vista conjunta. Vista conjunta concedida aos deputados Aliel Machado, Zequinha Sarney, deputado Colato, vista conjunta, deputado Sacchetti, mais alguém deseja vistas? O pedido de vistas é regimental. Sendo assim, deputado João Daniel. Sendo assim, antes de ouvir o deputado Aliel, nós não daremos agora a palavra ao relator, deputado Nilton Tato. Me informa a assessoria da Casa que nós não podemos continuar a reunião, devemos encerrá-la agora. Eu gostaria de informar os inscritos que não puderam usar, porque houve pedido de vista. Sim. Não, houve pedido de vista. Pois não, vamos ouvir a justificativa do pedido de vista do deputado Aliel. Agradeço, senhor presidente,
e quero parabenizar de antemão o relatório do deputado Newton. Eu tive a oportunidade de lê-lo em mais de uma oportunidade, mesmo que rapidamente. Mas é preciso algumas ponderações aqui bem simples de serem entendidas pela população que nos acompanha. Eu não tenho fazenda. Eu não produzo e não tenho nenhum interesse econômico pessoal ou de grupos na decisão do meu voto. Nenhum. Não recebi nunca dinheiro de doação para campanha ou para qualquer favor, para política ou para qualquer outra coisa. Isso me dá uma autonomia total de tomar um posicionamento em defesa da coletividade do Brasil, do avanço, da progressão. Diferente de outros interesses que são legítimos também. A discussão da representação política se dá pela formação de grupos, de votos e de representatividades pontuais. Mas eu faço o pedido de vistas, presidente, porque eu li um posicionamento da Fiocruz. Eu li um posicionamento do INCA. Não consigo entender, respeitando o Brasil, órgão mais competente do que isso para se levar em consideração em relação à discussão do tema. Se a Fiocruz, que recebe dinheiro público para pesquisa, que tem levantamentos, se nós estamos tendo um aumento significativo das doenças cancerígenas, e se nós estamos propondo aqui uma transição, nós não somos contra a produção, eu sou do Paraná, eu sou da região dos Campos Gerais, que é a região que mais produz soja no Brasil. Sou a favor da produção, ela gera riquezas, mas é preciso encontrar um ponto em comum, que a geração de riqueza e emprego não signifique a morte e uma tragédia ao qual nós estamos tendo acesso. Portanto, de maneira oficial, eu quero trazer também ao relator, mesmo tendo o relatório, eu sei que já vai ser levado à apreciação, essas colocações que já foram debatidas nas excelentes audiências conduzidas pelo presidente Alessandro Molon, mas é preciso, de verdade, como disse o deputado Caquete, que saia do discurso. E sair do discurso é ver os interesses que envolvem o debate desse tema aqui no Pinara. Quero deixar claro, investiguem totalmente a minha vida, as doações, os interesses econômicos que envolvem a chegada dos que têm mandato nessa casa. Porque tem uma lógica na defesa, por trás do discurso, dos compromissos e da representação, que eu já disse, são legítimos. Eu não estou acusando de ilegalidade, eu estou falando de representação política. E eu estou representando o anseio de milhões que já tiveram ou que possam vir a ter, infelizmente, problemas, porque nós nos omitimos. Esse debate já devia ter sido feito lá atrás. O Brasil, que é uma referência na produção, está atrasado. E por isso, presidente, eu agradeço essa oportunidade, o pedido de vista se dá em relação à minha dúvida, pela colocação feita pelo deputado em relação à falta de conhecimento científico e técnico para colocação no excelente relatório produzido pelo deputado Newton. Obrigado, presidente Molon. Muito obrigado, deputado Aliel. Eu gostaria de dar alguns esclarecimentos. Antes de mais nada, uma retificação de minha parte. Na verdade, não foi retirado o requerimento de retirada de pauta, mas o pedido de verificação. Então, quero corrigir aqui minhas palavras. Foi retirado o pedido de verificação, portanto, a retirada foi rejeitada, embora o requerimento tenha sido mantido, o que não altera a ordem dos trabalhos. Portanto, nós passamos a apresentação do parecer do relator. Antes, porém, houve o pedido de vista conjunta dos deputados que eu já anunciei, foi concedida a vista, o que é regimental, e por essa razão nós teremos uma nova sessão na semana que vem, já que o pedido de vistas, que é regimental, ele prevê o pedido de vistas por 2 sessões. Por segurança, nós vamos convocar para quarta-feira da semana que vem. Antes de encerrar os trabalhos, eu quero anunciar que a lista de inscrição para a discussão do parecer do relator continua aberta com a secretaria da mesa.
Portanto, os colegas que quiserem se inscrever podem fazê-lo ainda hoje, para já se preparar para a discussão na próxima sessão. A lista está aqui na mesa. Os deputados devem se inscrever pessoalmente. Agora está aqui nas mãos do deputado Zequinha Sarney, inscrevendo-se os que são contra, os que são a favor, evidentemente. Deputado Edmilson. Eu pergunto se ainda o regimento permite que eu tenha vistas no próximo. Sim, vista conjunta também concedida ao deputado Edmilson Rodrigues. Considerações feitas pelo deputado Valdir Colato. Foi apresentada pelo deputado Valdir Colato ponderações? O deputado Valdir Colato apresentou um voto em separado que, pelo que me informa a assessoria, já foi recebido pela mesa e estará disponível a todos. O parecer do relator, a discussão será do parecer do relator e não do voto em separado do deputado Colato, embora, evidentemente, possam mencioná-lo, debatê-lo também. Muito bem, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco reunião para a próxima quarta-feira, dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, no plenário 13. Em plenário a definir posteriormente. Quarta-feira, dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, está encerrada a sessão.